gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de evangelização e, como vocês sabem, a gente começa com uma prece. Então, vamos se concentrar um pouquinho em Jesus, agradecer a Deus pela nossa vida, nossa saúde, nossa segurança, a segurança e a saúde dos nossos entes queridos, por a gente conseguir se comunicar, mesmo distante, e pedir para Jesus, para Deus, que com o auxílio dos nossos mentores espirituais, a gente consiga retirar o melhor dessas aulas, que são curtinhas, breves, mas sempre podem trazer uma boa mensagem para a gente, não é mesmo? A lição de hoje vai ser sobre fé, mas não é aquela fé simples de a gente acreditar que existe algo além de nós mesmos no planeta. É aquela fé genuína, forte, e para isso a gente vai utilizar o livro Boa Nova, psicografado pelo médium Chico Xavier, escrito pelo espírito de Humberto de Campos. Essa imagem que eu trouxe para vocês. Esse livro é muito lindo e conta um pouco da história de Jesus com os apóstolos e como os apóstolos aprenderam não só enquanto eles viveram com Jesus naqueles momentos mais maravilhosos, como nos momentos mais difíceis. Como eu disse, essa lição de hoje é sobre fé. E o capítulo 28 do livro Boa Nova, ele fala de um momento muito forte, em que Tomé, um dos apóstolos, está escondido no meio da multidão assistindo à crucificação de Jesus. Nessa situação, Tomé olha para Jesus, aquele mestre com quem ele conviveu por 3 anos, não é só uma figura, uma coisa do imaginário. Jesus é palpável, é um amigo, é um irmão, um pai, aquele a quem ele confessou os seus maiores segredos, para quem ele apresentou suas maiores fragilidades, com quem ele conviveu e auxiliou. E ele ficou olhando para aquele homem tão amável, tão doce, tão maravilhoso, sofrendo uma injustiça tão grande, porque para Tomé aquilo era uma injustiça imensa, e se questionou que Deus de amor era esse, que Pai amoroso era Deus, que permitia que seu filho fosse crucificado daquela forma, seu filho Jesus, um homem que viveu para caridade. E ele se perguntou se teria valido a pena. Teria valido a pena Jesus ter auxiliado tantas pessoas, curado tantos doentes, dado tanto amor, e de repente está ali, sendo crucificado ao lado de 2 ladrões, duas pessoas que não significavam nada naquela sociedade, que eram excluídos. Né? Ele olhou em volta para ver se ele achava um dos seus amigos, os apóstolos, ele não viu ninguém. Ele olhou e procurou aqueles que Jesus tinha curado, os leprosos, os paraplégicos, os cegos, e ele não viu ninguém. Jesus estava sozinho e ele mesmo estava ali escondido, com medo de ser reconhecido e preso. E ele ficou se questionando se aquilo tudo, se todos aqueles anos, se toda a batalha, se todas as dificuldades tinham valido a pena, porque parecia que Deus não estava vendo. Se ele estava vendo, por que ele não enviou um exército de anjos para salvar Jesus? Por que ele não impediu aquilo que ele entendia como uma grande injustiça? E aí, no meio de todos esses questionamentos, Tomé olha para Jesus no meio daquela confusão e percebe que o mestre está simplesmente sereno, calmo, tranquilo, em paz. E ele começa a recordar daqueles momentos maravilhosos em que eles todos viveram juntos. E ele se lembra de uma conversa em específica sobre fé, sobre essa virtude, e se questionam aonde eles encontrariam essa fé forte, essa fé resignada, quem teria essa virtude? E aí, perguntando ao mestre, Jesus responde:
A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor, por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. O que isso significa? É exatamente aquilo que Jesus está vivendo. A fé verdadeira, ela é inabalável. É aquela fé que mesmo no momento como o da crucificação, Jesus estava sereno, tranquilo da vida futura, tranquilo da consciência dele, do que ele fez, de ter atuado de acordo com os desígnios de Deus, de ter vivido de acordo com as leis de Deus, sem quebrá-las, sem violar as regras de Deus, porque ele sabe que o mais importante é isso. Ele sabe que além da gente não fazer um mal direto, ser agressivo ou violento com alguém, a gente tem que, dentro da gente, dentro do nosso pensamento, nossa cabeça, a gente também tem que ser pacífico, a gente tem que também ser tranquilo, a gente não pode julgar, a gente não pode querer o mal. E ele sabia que ele tinha vivido daquela forma, então ele estava tranquilo, ele tinha certeza da vida futura, ele tinha certeza da presença de Deus e da justiça divina. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo tinha um propósito. Ele estava dando testemunho de tudo aquilo que ele ensinou. Porque se naquele momento da cruz ele se revoltasse, não teria sentido tudo que ele falou. Tudo que ele disse teria sido uma grande mentira. Porque ele tinha que viver a palavra que ele pregou. E isso era o mais importante para ele. Essa era a fé. Era isso que ele queria dizer. E era isso que ele queria demonstrar, e foi o que ele demonstrou com a virtude dele, a fé virtuosa dele na cruz. Aí, nesse momento, que Tomé já está bem próximo à cruz, ele percebe que o mestre está olhando para um ladrão que está sendo crucificado junto com ele. E esse ladrão, esse homem, ele olha para Jesus com ternura, amor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, que nunca deixa de ser professor e tem um espírito elevadíssimo, olha para Tomé e fala para o apóstolo: Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. O que Jesus quer dizer com isso? Quem são os homens da lei? São os sacerdotes da religião judaica da época, que tinham estudo, que estudavam e achavam que entendiam a lei de Deus. Eles não tinham compreendido a missão de Jesus, acharam que ele estava ali para destruir alguma coisa. Quando os discípulos ficaram com medo de ser presos também pelos romanos, eles fugiram e não quiseram ser associados. O próprio Tomé estava escondido no meio da multidão e aquele ladrão, aquele homem pobre, humilde, que muito provavelmente tinha roubado para se sustentar e que estava ali junto com Jesus vivendo aquela humilhação, aquele momento de dor extrema, à beira da morte, fala para Jesus, rogando para Jesus, para que Jesus interceda em seu nome perante Deus, para que um dia ele alcance também o reino dos céus. Aquele ladrão entendeu o que Jesus quis dizer. Aquele ladrão entendeu sobre a eternidade da alma. Aquele ladrão entendeu sobre a justiça divina. Quando Tomé, que tinha vivido com ele 3 anos, não tinha conseguido compreender. Quando muitas vezes os discípulos achavam que a fé e a virtude estavam ligados a
a compreensão, a saber ler, a ser educado, a ter conhecimento, na verdade não era isso. A fé e a virtude estavam ligados a compreender e aceitar os desígnios de Deus, a compreender a justiça divina e a compreender a sua missão e saber que aquilo é para o seu bem, que aquilo é um plano traçado para que você evolua e alcance o reino de Deus. E Tomé não conseguiu compreender aquilo, então Jesus, mesmo na cruz, utilizou aquele momento e a frase daquele ladrão para ensinar ao discípulo que, ao ouvir Jesus explicar de forma tão clara, ele se sentiu tão envergonhado por não ter compreendido, se sentiu tão envergonhado da posição que ele estava ali, escondido, que não querendo ser associado como sendo discípulo do mestre, e ele começa a chorar e ele entende aquilo e compreende a verdadeira fé, compreende aonde reside a fé. Depois de falar a aula inteira sobre Jesus, a gente não pode encerrar sem uma imagem dele, principalmente assim, ensinando, né, como um grande professor que ele foi enquanto ele estava aqui no planeta Terra, vivendo entre nós, e que ele continua sendo através dos ensinamentos, através do Evangelho, através das lições que os Espíritos nos trazem. Eu acho que essa lição ela é muito bonita, ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo, que é um momento de grande provação. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas passando por grandes dificuldades, muita gente não vai ter um final de ano tão legal, mas muitas dessas pessoas com muita fé construída através de todas essas tristezas, mas confiando em Deus. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente falar que a gente é fiel a Deus, que a gente confia em Deus, que a gente acredita no plano dele, e na hora da grande dificuldade ficar brigando, questionando por quê, por que comigo. Eu sei o quanto isso é difícil, mas essa é a fé que a gente tem que buscar, essa é a virtude que a gente tem que buscar. Eu espero que vocês utilizem essa aula de alguma forma positiva para a vida, para o dia a dia, que vocês tomem mais conta dos seus próprios pensamentos e que vocês tenham uma semana maravilhosa e que em breve a gente esteja junto novamente. Um beijo, até a próxima aula.